do câncer, o método Kovačić. Câncer dispensa apresentações. Todo mundo conhece essa doença e seu impacto na vida de uma pessoa. Em todo lugar do globo que você vá, com certeza ela é uma das doenças principais causas de morte. Não é difícil você estar numa roda de conversas e lá ter uma ou mais pessoas que já foram impactadas por essa doença. Hoje, existem muitos tratamentos disponíveis para ela. E a cada momento ouvimos sobre novas tecnologias promissoras para tratá-la. Mas o que vemos é que, apesar de toda essa tecnologia e trilhões de dólares gastos por ano com isso, ela segue avançando. Olhando as estatísticas globais, individualmente por país, vemos que ano a ano a taxa de novos casos e óbitos por essa doença sobe sem parar. Com a triste observação de que a taxa de óbitos cresce mais do que a taxa de novos casos, o que nos mostra que o câncer está cada vez mais letal. Essa triste realidade nos mostra que, apesar de toda a tecnologia e avanço que tivemos, é imperativo buscar novos caminhos. Nesse sentido, o cientista Esteban Kovačić desenvolveu uma teoria e prática revolucionária no entendimento e tratamento dessa doença. O método Kovačić é uma terapia natural, simples, e em sua maioria oferecida voluntariamente. Entretanto, extremamente eficaz contra o câncer. O pesquisador autodidata Esteban Kovačić começou sua pesquisa no final dos anos 40 e obteve seus primeiros resultados na primeira metade dos anos 1950. Tem dois pontos fundamentais em sua teoria, que o colocaram em um lugar único frente a qualquer outra teoria que eu já escutei sobre essa doença. O primeiro é que ele entende a origem do câncer como única, frente ao entendimento generalizado de que é multifatorial. E ainda mais, essa origem única se entende pela exposição prolongada do organismo vivo à vibração que vem de água quando contaminada por fezes. Isso mesmo, pessoal. A vibração de água contaminada por fezes. Dá para imaginar uma origem para o câncer mais absurda ou trivial? Pouco provável. Avançando para o segundo ponto, ele entende que o tumor, a ferida, a disfunção do órgão, a maneira como o câncer hoje é entendido e classificado é apenas uma manifestação dele, e não a doença em si. Para Esteban, a doença é um agente que fica localizado na região do coração e do baço. Algo físico que está ali. E que, com seu fortalecimento, começa a causar disfunções em vários sistemas do organismo. Várias funções começam a trabalhar de forma ineficiente e, eventualmente, a partir dessas falhas, levam ao surgimento das formações tumorais. Portanto, os tumores são apenas uma resposta do organismo à ação desse agente. Aí começa uma das grandes barreiras que impedem o método Kovačić de chegar ao mundo, a sua simplicidade. É difícil as pessoas acreditarem que uma doença tão letal como o câncer seja algo tão simples. E a coisa complica ainda mais quando falamos sobre processo terapêutico. Durante o tratamento, pessoal, existem 3 partes a serem executadas no método Kovačić. Primeira, eliminar a vitalidade da doença, o agente, no qual usamos 2 peças metálicas colocadas junto ao corpo e captam uma energia natural do ambiente, capaz de tirar a vitalidade do agente, cessando neste momento a evolução da doença e de suas manifestações. Aí se inicia o processo de regeneração e recuperação da saúde. Essa energia natural por si só também impulsiona o funcionamento do organismo como um todo. Segunda parte, evitar o contato com a origem da doença. E essa é a parte mais importante. Para isso é utilizado uma terceira peça metálica, que impede que essa vibração nociva vinda de água contaminada por fezes chegue até a pessoa. Não adianta apenas eliminar a doença do corpo. Se o organismo voltar a se expor à origem, fatalmente a doença voltará ao organismo, que hoje se conhece basicamente por metástase. Terceira parte. Por final, alguns cuidados necessários para ajudar o organismo a se fortalecer, para que ele mesmo tenha melhores condições de realizar o processo de recuperação da saúde, regeneração, etc. Cuidados como boa alimentação, bom repouso, evitar friagem,
entre outros, também são recomendados. Agora eu pergunto, é possível acreditar que colocando 2 ferrinhos junto ao corpo e um terceiro nos locais de rotina da pessoa, com uma terapia que é oferecida essencialmente de forma gratuita, seja possível eliminar uma doença como o câncer? Entendo que seja difícil, especialmente quando comparado aos tratamentos padrões de hoje em dia, os quais são muito complexos para se entender, difíceis de se operacionalizar, que têm efeitos colaterais e sequelas muito sérias. São procedimentos sofridos e, ainda por cima, extremamente caros, podendo chegar a custar milhões de dólares para tratar uma única pessoa, e ainda assim, sem qualquer garantia de sucesso. E voltamos ao ponto. Como algo tão simples pode fazer o que tratamentos complexos e caríssimos, oferecidos em instituições com superestrutura, não resolvem? Com sua teoria consolidada e inúmeros resultados positivos, iniciou em 1º de janeiro de 1960 a segunda fase de seu trabalho, abrindo a porta de sua casa para receber todos os doentes que o procuravam. Esteban atendeu e curou milhares de pessoas na sua época. E aqui temos um importante parâmetro sobre o resultado. Ele só atendia pessoas que não faziam tratamento alopático, que naquela época não era difícil, devido à falta de recursos existentes. Portanto, não há como colocar o sucesso da recuperação da saúde dessas pessoas em uma outra possibilidade, senão o método Kovačić. Começou ali um trabalho que segue até os dias de hoje, 65 anos depois, e que inspirou o que chamamos de ponto de atendimento. Esse trabalho iniciado por Esteban Kovačić desafiou o tempo e seguiu firme durante décadas e décadas, de geração em geração na família Kovačić, até que em 2008, alguns poucos membros da família se juntaram para levar o método Kovačić a um outro patamar. Criamos a MK, uma organização sem fins lucrativos, destinada a fortalecer e disseminar a terapia para todos no mundo que desejem, possam ter acesso e se beneficiar dela. Nessa caminhada, conheci diversas pessoas que, ao escutarem sobre o método Kovačić, sempre tinham 2 perguntas. Essa terapia funciona? E se funciona, por que o mundo não conhece? Normalmente seguido de perguntas como: vocês já tentaram o noticiário tal? Já tentaram falar com o famoso tal? Entre outras sugestões. E para surpresa deles, sim, tentamos. E tentamos muito. Por décadas, Esteban, e posteriormente eu, bisneto dele, tentamos levar essa terapia ao conhecimento do público. Esteban estampou a manchete de diversos jornais impressos e participou de programas de TV nas décadas de 60 e 70. Teve proximidade com políticos em cargos como governador de estado, ministro da saúde, que oscilavam em ajudá-lo e impedi-lo. Infelizmente, ele faleceu sem poder ver seu trabalho beneficiar o mundo. E ainda mais melancólico por saber que não foi mais à frente devido a interesses escusos de pessoas em posição de poder. Décadas depois, eu decidi levar seu trabalho ao conhecimento do mundo e seguir pelo mesmo caminho. Comecei de forma ingênua. Isso foi importante, porque me permitiu bater em todas as portas possíveis e imagináveis. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, não teria batido nem na metade dessas portas que bati. Mas foi importante. Foi o momento que comecei a entender a mente humana e suas distorções em relação à vida. Antes de começar meu trabalho, eu pensava: ora, aqui na minha mão tem uma terapia extremamente eficaz no tratamento do câncer. Ali, na universidade, está cheio de cientistas buscando uma cura para essa doença. Poxa, basta eu pegar essa informação e levar eles e vamos acabar com o câncer no mundo, certo? Mas não. Faz exatos 20 anos que tive essa ideia. E haja visto que o Kovačić segue desconhecido do grande público, sabemos que falhei. Descobri que a vida realmente é muito diferente do que achamos que seja o óbvio e o lógico. Depois de muitos encontros, muitas conversas,
muitas negativas sem sentido, comecei a entender o mundo no qual vivemos, onde a dor do próximo só tem valor se não estiver à frente de interesses pessoais. A dor do próximo, muitas vezes, é apenas usada quando há um ganho pessoal. Busquei centros de pesquisas, hospitais de referência, poder público, imprensa, entre outros. Todos que poderiam e muitas vezes deveriam ter feito algo a respeito, mas que não fizeram. A razão da inércia nem sempre foi um interesse próprio deles à frente, mas muitas vezes viu medo. Presenciei também a prepotência de muitos que tinham a certeza de terem todos os segredos do universo, como se algo que eles não conhecessem não pudesse existir. Como se a ciência não estivesse aqui justamente para desvendar esses mistérios que ainda não conhecemos e aperfeiçoar o conhecimento humano. Afinal de contas, se soubéssemos tudo, não haveria necessidade de existir ciência. Infelizmente, entregar o método Kovačić para a sociedade tem sido um grande desafio, o qual seguimos firme para vencê-lo. Mas ainda assim, esse é um fato difícil de aceitar. Jamais poderíamos imaginar que desenvolver uma terapia eficaz contra o câncer fosse muito mais fácil do que divulgá-la para o mundo. O Sr. Esteban o desenvolveu em menos de uma década. E já faz 67 anos desde então e ainda não conseguimos levar ao mundo. O câncer é um universo com milhares de informações e que muitas vezes parecem até contraditórias. Apesar de não existir um tratamento oficial eficaz, e pessoal, basta olhar as estatísticas oficiais para perceber isso, está cheio de comprovações científicas. Se posso te dar um conselho, não deixe que a ignorância de algumas pessoas seja o limite do seu conhecimento. Apesar de todas as adversidades, seguimos firmes no trabalho de levar o método Kovačić ao mundo, pois sabemos a grandiosidade dessa terapia. Sabemos o quanto ela é benéfica para a vida de um diagnosticado com câncer, o quanto é importante para a família dele. Não podemos esquecer que o câncer é uma doença que atinge toda a família. E seguimos em frente, principalmente porque entendemos o valor da vida, porque entendemos que apenas o amor constrói a paz. Só o amor e respeito à vida pode nos levar à frente como humanidade. O que mais me surpreende na história do Sr. Esteban é que, apesar de todo o poder que ele detinha por conta de sua terapia e dos milhares de resultados conquistados, ele sempre fez questão e deixou muito claro que seu conhecimento deveria ser doado à humanidade inteira, de forma clara e democrática. E não fez essa opção por ser uma pessoa rica, que não necessitava de possíveis lucros advindos de sua descoberta. É exatamente o contrário, pessoal. Ele era pobre. E do tipo de pobre que, por vezes, não tinha dinheiro para colocar comida na sua mesa, para a sua família. Muitas vezes ele contou com a ajuda de amigos para isso. E mesmo assim, ele nunca corrompeu seus princípios. E esse é um nível de comprometimento que poucas vezes vemos na história da humanidade. Um exemplo tem uma força gigantesca para impulsionar a humanidade. O ser humano tem grande potencial para evoluir, para aquecer, especialmente quando inspirado pelo feito de outros. O poder do exemplo é algo que sempre achei um potencial imenso para a transformação. Um exemplo tão digno quanto o do Sr. Esteban e sua esposa Maria não poderia ter resultado diferente sobre a vida daqueles que os conhecem, dos que conhecem a trajetória do casal, que juntos e com uma abnegação incomensurável consolidaram um trabalho magnífico, que um dia ficará eternizado na história da humanidade. Inspirado em suas vidas e no seu trabalho, criei o nome da associação. Ele não é apenas uma homenagem ao casal. É muito mais profundo do que isso. No nome da associação, Esteban representa a ciência e Maria representa o amor. Pois acreditamos fielmente que ciência sem amor não pode trazer bem real à humanidade. Esses valores estão enraizados em nossa alma e é o que nos guia e motiva a seguir em frente. É isso que acreditamos.
É dessa forma a qual trabalhamos. E é essa mensagem que esperamos passar. E olhando à frente, enxergo o método Kovačić muito maior do que apenas uma possível erradicação do câncer. Apesar do método Kovačić ser capaz de acabar com essa doença, acredito que isso é apenas o começo de uma jornada muito maior e muito mais profunda para a humanidade. É uma possibilidade para refletirmos e aprendermos a valorizar o que de fato importa em nossa existência. É a abertura de uma porta para um caminho repleto de transformações destinadas a guiar a humanidade à sua próxima elevação e à verdadeira prosperidade. Contamos com a ajuda de todos para chegar lá. Muito obrigado, pessoal.